Olá a todos, eu sou a Mariana Godoy. Mais uma vez, estamos juntos no Abrafarma Talks, o programa oficial da Abrafarma, que conta os 30 anos de transformação das farmácias brasileiras. E a cada entrevista a gente descobre mais histórias incríveis que mostram por que o varejo farmacêutico atingiu esse patamar de excelência. E hoje é a vez do Pedro Brair, um jovem de 14 anos que se dedicava a entender bem a bula dos remédios para conseguir melhorar o atendimento aos clientes da farmácia onde ele trabalhava. Um jovem que aos 20 anos abriu a sua primeira farmácia e um empresário visionário que transformou a São João na quarta maior rede do setor. Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Eu que sou grato e ter a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história que certamente serve de inspiração para muitos daqueles que também querem empreender. Pois é, você que começou a trabalhar, não tenho dúvida de qual vai ser a resposta, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Um adolescente de 14 anos que se preocupava em ler a bula para melhorar o atendimento, esse é verdadeiramente apaixonado, né, pelo varejo farmacêutico. Sério, a gente sempre agradece às pessoas que eram próximos da gente, que nos estimulavam, né, que tinham alguns valores. E na época a disciplina era trabalho e estudo, né, e bastante focado na atividade, no caso, na parte da farmácia. Foi seu primeiro emprego? Você no balcão da farmácia aos 14 anos? Farmácia do seu tio? Sim, familiares, né? Então, tive a oportunidade de, tendo como a primeira atividade o segmento farmacêutico, né? Ali se identificar com ele, né? E ali criar sonhos, né? E perspectiva, vontade, determinação, garra, e tudo muito voltado ao trabalho, ao esforço, né? Quantas bulas de remédio você acha que leu nesse começo? Uma das formas de impressionar as pessoas que conviviam com a gente, né, os colegas e amigos, era falar difícil, né? Então, uma frase, por exemplo, da dipirona, que é fenildimetilpirazolona, metilamina, metanosulfato de sódio. Então, tu falava isso para uma pessoa que não era do ramo, ele disse, isso é inteligente, hein? Como tu decora, como tu vê. Mas conhecer as indicações, contraindicações, né, na bula, e evidentemente um dos grandes segredos de qualquer pessoa para ter sucesso é a curiosidade, né? A curiosidade, ela aguça a inteligência. E isso independente da idade da gente, né? Além do desejo, além da determinação, da vontade, do querer, a curiosidade é algo que nos estimula muito a gente evoluir e a gente crescer. Não, e a sua curiosidade só foi aumentando, né? O Pedro sempre investiu muito no aprendizado e, inclusive, sempre gostou muito dessa área da saúde, que chegou até a trabalhar como auxiliar de enfermagem, sim, não é? Aí um período que eu fiquei com familiares, eu acabei indo para uma cidade chamada Santo Augusto, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar em hospital e farmácia, evidentemente que daí a gente trabalhava na auxiliar de aplicação de injetáveis, colocação de soro, né? Como eu era uma pessoa bastante receptiva e atendia a todos indistintamente, eu acabei sempre voltado àquela frase, servir a melhor oportunidade que temos. Então, você foi focado nas pessoas, na melhor da qualidade das pessoas, no atendimento, na receptividade. Então, eu fazia multifunções, entre uma das quais era a parte de enfermagem. Até hoje você sabe ver se uma veia é boa, ó. Sim, sim. A minha não é? Tranquilo. Eu tenho uma ótima não dá para errar, capaz de errar o braço, mas não erra a veia. Ai, que ótimo, mas olha, gente, o que o Pedro gostava mesmo era de empreender, era o que ele queria, e aí ele se preparou para ser dono do próprio negócio também bem cedo, aos 20 anos. Em que cidade ficava a farmácia dos familiares e onde você foi empreender? Saindo da onde eu trabalhava, que eram hospitais, eu acabei dando o primeiro passo como empreendedor. Foi na cidade de Campo Novo, é um município que fica na grande região Celeiras, que é Três Passos. Hoje tem menos de 10 mil habitantes, e eu sucedi o senhor Anaurelino Rodrigo Almeides. Na época, existia, principalmente no Rio Grande do Sul, poucos cursos de farmácia. A lei já é de 70, na época a lei também exigia farmacêutico, mas não tempo integral. Então, normalmente, naquela época, o farmacêutico simplesmente assinava, porque existia uma carência de profissionais e muitos poucos cursos de farmácia também. Então, era muito o provisionado, a pessoa que tinha prática. E a prática era dada ao dia a dia e mais o conceito que tu criava na comunidade como referência, né? E eu acabei sucedendo ele, era jovem, bastante dedicado, né, ao trabalho, atendia a todos, né, com carisma, né, com sentimento de responsabilidade,
E como eu já tinha um traquejo de aplicação injetável, o serviço de enfermagem eu fazia também, naquela época, esse atendimento nas casas, né? Uma espécie de plantão 24 horas. E isso me rendeu sucesso, rendeu êxito, rendeu bons relacionamentos, rendeu carisma, porque farmácia, além de estar lá disponível os produtos, ela está muito relacionada à confiança, né? As pessoas vão lá para comprar produtos para melhorar a sua autoestima, mas também para melhorar a sua qualidade de vida. Então, está muito voltada à receptividade, ao carinho, à atenção, ao respeito para com o paciente ou para o consumidor. Agora, então, é isso, você está falando de uma outra cidade, né? Você foi para uma cidade pequena, onde você ganhou a confiança das pessoas, mas empreender, às vezes, significa recomeçar. Você voltou para o lugar, para a cidade onde você nasceu, para realmente fazer esse sonho prosperar, né? Não foi aí que surgiu a São João? Sim, aí eu fui para uma cidade chamada Santo Augusto, que é onde meus pais, na época, moravam. E acabei, seria a segunda loja, né? Ali eu abri uma, abri duas, evidente que tudo isso tem um tempo, né? A gente vai crescendo, vai rompendo barreiras. Empreender também é a capacidade de vencer medos, né? De vencer paradigmas. E é um processo gradativo, né? A capacidade de ver o invisível, mas é muito baseado no teu sucesso, que tu vai adquirindo confiança com as pessoas, né? As pessoas, as comunidades que fazem tu crescer na medida que tu presta um serviço e cria uma relação de confiança com os amigos, com as pessoas, com os clientes e com a comunidade. Você se lembra das primeiras emoções quando você tinha um negócio seu, ainda tão jovem? Eu acho 20 e poucos anos, muito jovem. Claro que os tempos eram outros, né? A gente começava a trabalhar mais cedo e 20 e poucos anos já era a idade de casar e ter filhos, né? Na verdade, as maiores emoções que a gente tem é do medo, né? Porque tu passa por situações que às vezes são indesejáveis, que não estava... Normalmente, tu sonha um percurso que tudo vai uma maravilha, mas no meio do caminho tu encontra obstáculos, né? Tu encontra empecilhos. Então, as maiores emoções que tu passa é o medo, a insegurança, a instabilidade, se sentir sozinho, às vezes a vontade até de desanimar. E quando tu supera isso aí, tu pula etapas. E quando tu pula etapas, né, tu cria musculação, tu cria coragem, tu vai se fortalecendo e vai criando uma expertise não só no teu negócio, mas uma convicção dentro do teu eu, do você mesmo, né? Do encorajamento que as coisas são possíveis. Mas qualquer pessoa que empreender, se disser que é uma maravilha, eu estaria passando a informação errada. É evidente que os obstáculos fazem parte da nossa caminhada. E o grande segredo é superar esses momentos difíceis que tu passa. Bom, depois de ganhar toda essa musculatura, enfrentando e vencendo as adversidades, eu queria que você falasse um pouco sobre o crescimento da rede, porque tem também esse pulo e tem o pulo do gato, né? Como foi a decisão de arrumar as malas, de ir para Passo Fundo? Como foi essa escolha que acabou mudando o patamar da São João? Hoje eu vi o médico israelense, foi muito boa a palestra dele, acho que todas as pessoas que estavam lá, a gente percebeu que estavam muito atentos à palestra. E o que nos chamou a atenção, que dizia da palestra dele, por que Israel é um país que busca e foca muito em inovação. E dá para entender. Primeiro, porque existe uma região de conflitos. E até a busca da inovação é um mecanismo de defesa. Então quando às vezes nós achamos que as dificuldades que nós encontramos são coisas ruins, e as dificuldades que nós encontramos são coisas boas, que elas fazem nós nos mexermos, nos movimentarmos. A gente é provocado. Então, evidente que eu fui para Santo Augusto e lá também tive oportunidade de crescimento, pessoas que confiaram em mim, pessoas que apostaram na gente. E fui presidente da Associação Comercial na época, nos ajudou muito para evoluir, né? Conviver com pessoas de sucesso, com pessoas de êxito, com pessoas de experiência, com pessoas que vivem num mundo com objetivos e sonhos, né? De concretizar, de empreender, de realizar, de evoluir. Então, tudo isso aí é um aprendizado e que soma junto ao dia a dia da gente, que é muito voltado à saúde e é muito voltado assim da tua apreciação, do teu eu, porque no passado, quando tinha menos loja, era algo que muito voltado à pessoa, à imagem da pessoa, né? E depois, à medida que tu foi crescendo, tu tem que ter uma capacidade de delegar e mobilizar. Pedro só tem um, né? Você só podia estar em uma loja. Mobilizar outras pessoas e compartilhar suas ideias, né? Seus objetivos, suas metas, né? Seu propósito, porque tudo baseado sendo um propósito. A gente vê hoje as pessoas falar muito de visão, missão e valores. O empresário, se tu for estudar ele, às vezes ele
ele nem fez aquilo ali. De forma empírica, ele tem uma visão, ele tem uma missão, ele tem valores. E isso é um dos norteios que nos direciona. Evidentemente que depois a gente, quando tiver mais colaboradores, tem que ter esse propósito, tem que estar na mente, no coração das pessoas, para que as pessoas se associem a essa ideia e façam com que aquilo ali realmente seja um norte, né? Por exemplo, hoje a nossa empresa é cuidar da sua saúde, da nossa missão. E eu olhando hoje, nós fizemos algo de forma empírica, que ela deve ser trabalhado muito mais que isso, ser conscientizada, para que realmente ela seja aquilo que nos leve a todos nós, né? A nossa cultura, o nosso famoso líder invisível. Então, é como se fosse o técnico de um time ou é como se fosse o patriarca de uma família? Exatamente. A gente jamais vai fazer alguma coisa sozinho. O líder tem que ter a capacidade de mobilizar as pessoas em torno do objetivo maior, que vise sempre o bem comum. E além de ser um empresário assim ousado, Pedro Brair também tem muita sensibilidade. O que me chamou muita atenção foi uma estratégia da São João, de oferecer desconto para os anticoncepcionais e aí prestar um serviço também para o público feminino, que também foi muito importante para ajudar a impulsionar o negócio, né? Num período, evidentemente, que as empresas têm suas estratégias. E quando se percebe que alguém tem potencial de crescimento, é evidente que teus concorrentes, eles tentam mapear aquela pessoa que está despertando um crescimento e um certo sucesso em determinadas regiões. Isso é estratégia normal de comércio. E nossos concorrentes, naquele período, nos pressionaram, dando desconto muito além que nós poderíamos praticar, porque era uma empresa muito maior, consolidada. Se desse em determinadas regiões, com um período de tempo, certamente nós nos enfraqueceríamos ou desestimularíamos e nós não avançaríamos no ritmo que nós estávamos avançando. E o que na vida nós temos que acreditar que tem um ser superior a nós, que está muito além, que nós temos reflexos, né, insights, e isso é sujeito a cada um de nós, quando nós temos um propósito que visa ser um bem comum. Numa oportunidade, eu estava pensando com o lápis na mão e me veio a grande ideia, que nós fizéssemos naquela época, no mínimo 35% de desconto em todos os anticoncepcionais. Foi algo que nunca ninguém tinha feito, e ele tinha um apelo, uma conotação muito forte de preço baixo. E como na época os concorrentes vendiam mais barato que nós não tínhamos condição de competir, essa sacada foi super inteligente, né? A gente usou muito marketing, propagamos muito, e ela soou muito mais do que aqueles que diziam que davam tantos, né? E é evidente que foi verdadeiro, nós dávamos os 35, só que nós dávamos 35 nos anticoncepcionais, o resto nós vendia de maneira normal. Isso soou tão bem, mas muito, muito bem, que foi uma grande alavancagem e uma grande sacada de marketing para a época, que dizia no mínimo 35% de todos os anticoncepcionais. Isso está aí todo dia, isso levou a mulher a ser a consumidora, né? E ela, que é a grande influenciadora, né? Viu que foi prestigiada, foi valorizada, e aquilo ali realmente foi um momento que nos impulsionou muito e ganhamos muito mercado por essa grande sacada, essa grande iniciativa. Impressionante. E a marca São João se fixou a ponto até de ser uma das empresas mais lembradas de todo o estado, e um estado importante como o Rio Grande do Sul. Então vocês chegaram nesse patamar, né? Qual é a sensação agora? Hoje é evidente que uma empresa, nós temos que sempre cuidar, porque diz que a vaidade é que o diabo gosta, né? Então a gente tem que conservar sempre a nossa humildade, né? Saber de que uma empresa ela pode ter passado, ter uma grande história. Se nós voltar muito para o passado, ou nós nos orgulhamos, ou elevamos muito muitas vezes a nossa vaidade, né? Até a nossa arrogância, e saber que o passado faz parte, que o momento é importantíssimo, né? E que o futuro é muito importante e também não podemos pensar só no futuro e esquecermos do presente. Então vamos viver num momento de muita ansiedade. E a gente sabe hoje que é muita inovação, o mercado ele é extremamente disputado, nosso ambiente é extremamente competitivo e a gente tem melhorado muito, muito nossas lojas, e a gente tem um conceito de inovar, é fazer melhor aquilo que tu já faz. Assim, agora nós vimos uma palestra, realmente entender a necessidade do consumidor, entender as dores do consumidor, e principalmente se a gente gostar do que faz melhor, e é incansável
quando tu te auto-realiza naquilo na tua atividade, né? Evidente que se tu visar sempre a parte material, o resultado, o dinheiro, a ganância que ultrapassa os limites, né? A ambição desmedida, tu não vai ter isso. Mas quando tu tem um propósito de que o teu trabalho impacta de forma positiva nas comunidades onde está inserido, na sociedade, gerando impostos, gerando renda, né? De forma muito consciente e muito responsável, tu se integra na comunidade e tu ajuda, tu colabora, tu estimula, né? Então, e muitas pessoas olham na gente como modelo. Então, na medida do crescimento da gente, aumenta muito, muito nossas responsabilidades e os nossos desafios são constantes todos os dias. Não existe uma empresa que tenha um sucesso perene, né? Então, os desafios são diários, constante, mas tem que ser de forma muito equilibrada. E, portanto, quando tu falou do Rio Grande do Sul, não posso esquecer que a gente tem uma participação no mercado muito interessante em Santa Catarina e no Paraná também. Nós temos os 3 estados do Sul. No Paraná, ainda esse ano, nós vamos abrir mais 18 lojas. Em Santa Catarina então, posso fazer a próxima pergunta, né? Quando teremos a loja de número 1000? Nós temos um projeto, hoje nós temos 975 lojas, aproximadamente 16 mil colaboradores, presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná. Nós temos um projeto num CD, nosso CD é grande lá na região do Passo Fundo, estamos num processo bastante acelerado no município de Gravataí e estamos preparados para que no mês de março, nós possamos chegar com a loja de número 1000 e o nosso CD, que vai ser o maior CD do território nacional. E com tecnologia o maior CD do território nacional. Comparando com os de São Paulo? Sim, do tamanho. O maior centro de distribuição do território nacional. Sim. Impressionante. Parabéns, só me resta te dar os parabéns. Mas está por vir e dependemos de muita mobilização, de muito trabalho, né? Mas estamos com a data marcada para que no mês de março será histórico o nosso mais um centro de distribuição, e que foi todo um planejamento da própria empresa, o percurso da empresa, e mais a loja número 1000. Todo esse trabalho está sendo planejado para ser executado no mês de março. Então, já temos a previsão da loja de número 1000 para março de 2023. Eu quero saber agora o que esperar do futuro da São João. Pode falar um pouco sobre o futuro nos próximos 30 anos da farmácia no Brasil? Falar é um tempo bastante longo. Nostradamus, por favor. Já está mais uma profecia. Eu prefiro falar assim, já tem desafios muito grandes. Nós temos 930 lojas agora. Vamos chegar a 1000. Nós temos todo um projeto elaborando. Então, assim, eu vejo que se nós planejarmos, como diz o Peter Drucker, fazermos várias coisas ao mesmo tempo, nós vamos perder nosso foco. Então, nosso foco agora, se Deus permitirá, e todo o trabalho da empresa mobilizado para isso, é uma conquista que não é minha, é uma conquista de todos juntos, dos nossos aproximadamente 16 mil colaboradores direto, fora todos os parceiros que nós temos também, muitas empresas terceirizadas. Se nós conseguirmos chegar na loja número 1000, inauguração do nosso centro de distribuição, que é um centro muito moderno, com grandes investimentos, eu vejo que já é uma grande conquista. É evidente que a gente não vai parar por aí, mas aí nós redirecionamos também nosso foco, nossas energias para outros estados, para expansão e tantas outras coisas. Mas hoje, momentaneamente, a gente está focado até o mês de março, porque houve muitas transformações. Área digital, a área de troca de sistemas, né? SAP, data center, muitas coisas, concentrou muita energia nesse período. Então, se nós conseguirmos isso, nós vamos nos sentimos muitos vitoriosos, muito gratos, e toda a nossa conquista, nossas vitórias, a gente vai compartilhar com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, né? E todas as pessoas, de uma forma ou outra, são parceiros nossos, ou seja da indústria, seja da distribuição, né? Então, não é uma coisa simples chegar a esse número e chegar às suas conquistas. Então, todo o nosso esforço, toda a nossa mobilização está canalizado para que Deus permita, e com o nosso trabalho, nosso esforço, evidentemente, que no mês de março a gente consiga atingir o número de 1000 lojas e inauguração do maior centro de distribuição hoje do país. Um passo de cada vez, criando essa musculatura. Pedro, Exato. Muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada, parabéns pela sua história, você é uma inspiração realmente para todos nós. E com certeza o teu programa e todas as pessoas que te acompanham também, né? Que só é possível a gente contar a nossa história se tiver um veículo de comunicação, né? Da grandeza e profissionais do que lá tem vocês para passar isso adiante. Obrigada a você, Só me resta dizer muito obrigado. E você quer ficar por dentro de tudo, não quer perder nenhum capítulo dessa segunda temporada do Abrafarma Talks? É muito simples, você se inscreve no nosso canal, deixa seu like e assina as notificações. Até a próxima.